Pessoal, João Pedro por aqui, hoje falando de Dubrovnik, na Croácia. Pra quem não sabe, foi aqui que foi gravada a maioria das cenas do Game of Thrones, um seriado muito conhecido aí no Brasil. E hoje eu vim aqui pra te convidar pra assistir uma aula gratuita em que eu vou te mostrar como que eu faço pra faturar mais de 100 mil reais por mês e mais de 1 milhão de reais por ano viajando pelo mundo. Se você quer aprender como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo. Vitória do Boca Juniors sobre o Atlético Paranaense por 2-1. O gol da vitória do Boca foi marcado pelo Carlos Tevez aos 49 do segundo tempo. A gente vai mostrar a história desse jogo com muita reclamação do Atlético com a arbitragem equatoriana, mas que, do ponto de vista do Atlético, foi muito caseira. Teve um lance de pênalti, para mim foi pênalti não marcado a favor do Atlético, quando estava 0-0 ainda o jogo. Teve uma expulsão que também é questionável. Daqui a pouco a gente vai mostrar a história do jogo. Para começar a falar de Libertadores, a gente fez o seguinte: ali atrás da Ana e do Grafite, os times que terminaram em primeiro lugar no grupo. Pote 1 no sorteio. O sorteio vai acontecer segunda-feira para definir as oitavas de final da Libertadores da América 2019. Atrás da Ana e do Grafite, os times que terminaram em primeiro lugar, e aqui atrás de mim os times que terminaram em segundo lugar. São esses os times que avançam na Libertadores da América. Aí acontece o seguinte: qualquer combinação. Sorteia um time do pote 1, um time do pote 2. Então qualquer time que está ali atrás pode enfrentar um time que está aqui. Qualquer combinação é possível. Vamos falar um pouquinho? Pode dar, por exemplo, Grenal. Pensando em confrontos difíceis. Do lado de cá tem 6 campeões de Libertadores, ó. River, pode dar Boca e River novamente, imagina? Boca e River logo nas oitavas de final. Repetindo a decisão do ano passado. Grenal. O Godoy Cruz é da onde? Não tem 5, né? Grenal. O Godoy Cruz é da onde? O Emelec não é campeão da Libertadores. É da onde, Argentina? Nem o Godoy Cruz, Eu sei, é da onde. nem o CAP. Olha. É isso. Interessante, né? Avançaram times com tradição, com história recente ou nem tanto de títulos. Eu achei que o Atlético Paranaense América terminaria com a melhor campanha do grupo. Então, o empate daria ao Atlético. Aí esse gol do Tevez mudou. Aí a gente teve que jogar o Boca pra cá, o Atlético pra cá. 6 brasileiros, né? De 12 clubes, 6 brasileiros, 3 argentinos, 3 paraguaios. Olímpia, Libertad. A campanha dos paraguaios é surpreendente, né? Emelec do Equador, Universidade do Chile. Universidade de Godoy Cruz do Chile? Não. Não, Godoy Cruz da Argentina. Então, 4 argentinos. 6 brasileiros, 4 argentinos. Não tem muito quem escolher, né? Por exemplo, vamos dizer, o Internacional que está ali em cima. Tem jogo fácil, talvez tem times menos tradicionais. O próprio Godoy Cruz, embora seja argentino, o próprio Emelec. Mas acho que não tem. Eu acho que. Não tem um cruzamento que fala, isso aí se deu bem e já está nas quartas. Imagina um Grenal. Então. A Imagina, situação logo é de que cara, assim, já pode Grenal, ter eliminação de brasileiro Boca e logo nas River. oitavas, né? Mas com certeza vai terá, né? O confronto brasileiro deve. Não vai ter como. Tem 4 desse lado, né? 4 não. 4. E olha que legal, no lado dos primeiros colocados tem 4 brasileiros. Só quem ficou em segundo foi o Atlético Paranaense hoje e o Grêmio, que teve um início claudicante e se recuperou. A gente teve até um momento que achava que era difícil a classificação do Grêmio. A probabilidade de ter o confronto brasileiro é muito grande, né? Porque tem 4 aqui, 2 aqui. Muito. O ideal é que não sejam 2 confrontos brasileiros. Se bem que se tem o confronto brasileiro, você garante pelo menos um na fase seguinte, né? O que a gente sabe já, a Grêmio e o Atlético Paranaense fazem seus primeiros jogos em casa. Isso. Então, assim, tem que fazer um bom resultado logo no primeiro jogo. E segurar a emoção na segunda partida. Né? Vamos falar então de alguns times. Vamos começar falando do Flamengo. E é interessante pensar como é que foi a campanha desses times fora de casa. O Flamengo ficou num grupo que teve 3 times empatados com 10 pontos. Ou seja, não sobrou no grupo. O Flamengo teve 2 derrotas. Se classificou com um empate em que jogou bem na última partida contra o Peñarol, fora de casa. O Peñarol que acabou decepcionando, inclusive foi eliminado na primeira fase, mas também pelo desempenho. A gente está vendo aqui atrás do telaço alguns lances da partida de ontem. Mas ontem poderia ter sido um clima completamente diferente, né? Das várias chances que o Flamengo criou, claras como essa primeira do Gabriel, poderia ter saído de campo com 3-0 pelo que apresentou. Se o Flamengo ontem faz 3, 4, 5-0, hoje ele estaria como favorito para o próximo mata-mata. Ele chegaria como favorito, com a vitória de 5-0. O líder do grupo, um exemplo assim.
Mas os números não... A atuação foi muito boa, só que não, ofensivamente não tava os atacantes não estavam numa boa noite, não conseguiram reverter as chances. Mas o Flamengo, a partir do momento que você passa de fase, chega à próxima fase, a motivação é outra, é outro campeonato já agora. E os times normalmente crescem, né? O Flamengo, ofensivamente, melhorou bastante. Teve uma evolução, pelo menos nessa partida, pontualmente. Isso a gente pode falar, talvez não pelo volume, mas pelo número de vezes que o Flamengo chegou. Porque não foi aquela pressão, não foi um abafa, porque o Flamengo nem precisava fazer isso na partida. Mas o número de chances criadas... Teve uma lucidez, teve uma lucidez ofensiva muito grande o Flamengo, né? O Arrascaeta ali, junto com o setor de meio campo, criou oportunidade para os atacantes marcarem gol, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Gabigol tiveram chance, só que eles não estavam na boa noite, né? Não estavam na noite inspirada. Mas houve uma evolução muito grande no aspecto de criação e lucidez ofensiva, assim, que pode ser decisivo. No mata-mata agora, se o Flamengo repetir uma atuação dessa, certamente ele fará no mínimo 2 gols, que não é possível. Não pode acontecer 2 vezes de criar tanto e perder. Terá grandes chances de passar, né? Se manter esse padrão, né? Mas vai no mercado, né? Vai pro mercado agora agora pensando no mata-mata. Felipe Luiz. Notícia dos nossos companheiros aí, Eric Faria. Eu acho que tem que mesmo olhar o mercado, se tem essa possibilidade, tem que pensar que vai ter um segundo semestre intenso, com Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então é interessante o Flamengo, tendo dinheiro, observar o mercado e se não está contente com o que tem, que eu acho que até tem um exagero em algumas cobranças, eu acho que vale a pena olhar o mercado. Tem a possível chegada do Rafinha em junho, né? Já são 2 reforços assim que dá para considerar uma evolução também de elenco do Flamengo, né? O Felipe Luiz, que é essa notícia que a gente acabou de comentar, notícia do Caio Mota, do Eric Faria, até cliquei aqui para dar o crédito para todo mundo, do Renan Coerite e do Thiago Lima. O Flamengo foi até a Espanha para tentar contratar o Felipe Luiz, lateral de seleção brasileira, do Atlético de Madrid, e é um jogador que eu acho que ainda tem muito mercado na Europa, em primeira linha. Sim, concordo. Então eu ficaria surpreso se o Flamengo conseguisse, porque não é só grana, né? O jogador tem desafios diferentes. É a prioridade para o Flamengo, a lateral esquerda hoje? Eu acho o René um jogador de muito equilíbrio. Ele foi eleito o melhor lateral do ano passado, se eu não me engano, do brasileiro. Eu vi que ele o Flamengo ganhou a contratou premiação. demais. Mas atacante, ele tem a regularidade. É um jogador que ele não tem aquela partida excepcional, nem tem aquela partida muito mal, ele é de uma boa regularidade. Eu acho que o lado esquerdo do Flamengo acho que não seja a prioridade. O lado direito é muito contestado, por o fato do Rodinei e o Pará não conseguirem se firmarem como titulares, ter essa troca quase que constante desses 2 jogadores. Mas eu acho que o Flamengo deva buscar mais para reforçar mesmo o setor defensivo. O Felipe tem 33 anos de idade, mas ainda está em altíssimo nível, né? Eu acho que pela condição física dele, enfim, mas se for um projeto pessoal dele ou se o Flamengo conseguir apresentar uma ideia legal, que ele comprar a ideia... Só um parênteses, né? Como o Atlético de Madrid está mudando, né? Porque já foi embora Ninho Torres no ano passado, Godin foi embora esse ano, o Gabi já foi embora, agora o Felipe Luiz também pode sair. É um time que marcou uma história aí com o Simeone que está se mudando totalmente. Né? Pois é um projeto do Flamengo também de e ele voltou se impor no continente. Ele voltou faz o quê? 2 anos do Chelsea? Acho 2 anos que ele voltou. 2 ou 3, teria que confirmar. Eu comecei a puxar o assunto sobre a melhora do ataque do Flamengo, chances criadas, volume de jogo ofensivo, principalmente de finalizações claras que o Flamengo conseguiu criar essa oportunidade, para falar que lá atrás os problemas de sempre continuam aparecendo. Não sei se vocês concordam, aquele espaço, por exemplo, que tem entre as 2 linhas defensivas. Vamos mostrar umas análises táticas? Esse quesito aí defensivo aí dessas linhas, desse espaço que existe na zona intermediária defensiva. Entre o Cuéllar e o Arão e os zagueiros, os jogadores flutuam, tem espaço ali. O setor defensivo do Flamengo teve uma melhora, já não toma tantos gols como estava tomando no começo do ano. Aí, esse espaço aí que a gente fala, ó, esse jogador livre aqui nessa área aqui, ó. Isso aqui é uma área muito perigosa. Aqui o cara acerta um chute bem colocado aqui, ele decide um jogo. O Flamengo já tomou gols assim esse ano e é uma zona muito... E o fato de você ter 2 volantes, né, marcadores, no caso do Ilharão e do Cuéllar, esse espaço não pode existir com facilidade. Aí, ó, veja aí, são
São 3 jogadores, 4 jogadores do Peñarol praticamente no mano a mano, contra 5 do Flamengo. Olha esse espaço aqui, ó. Ó, o Flamengo vai sair jogando, ó, o Cuéllar tenta jogar, o Peñarol rouba a bola, olha o espaço que tem, ó. O Cuéllar tá aqui, ó. O Arão tá aqui do outro lado. Senão que aparece toda hora esse espaço. Todo mês acontece esse mesmo erro. O porquê esse espaço acontece também nesse momento que tem que ratificar também? O Flamengo está em transição para sair jogando. Os jogadores estão saindo jogando. Mas tem que sair mais compacto, né, Graf? Sim, aí o Cuéllar recebe aqui. Tenta um passe que normalmente o treinador sempre pede para o cara dominar e tocar. Ele tentou um passe que é normal, ele faz, é um recurso dele. Só que o jogador chega e antecipa, ó, o passe sai errado, aí o Flamengo demora na recomposição. Ó. Aí fica esse espaço aqui, ó. Ó o jogador onde está aqui, ó. Aí o Arão tem que voltar, ele tem que dar o pique para recompor, ó. Aí já cria uma situação para a equipe adversária. Ou seja, na transição, é muito ruim quando você perde a bola. Aí o Flamengo foi dar o bote lá no campo do adversário. Olha onde saiu o Cuéllar para fazer a cobertura lá em cima. Ele vai cobrir um outro jogador. Ele sai na posição que não é dele. Exatamente. Ele sai na posição que não é dele. O Cuéllar podia estar mais atrás nessa contenção de jogada. Poderia ser ali o Everton Ribeiro, ou o próprio Bruno, ou o Gabriel, ou o Rascaeta podia estar ali dando esse bote. Aí ele sai, dá o bote, os caras fazem 1-2, sai nas costas dele, aí ó como é que sobra o espaço, ó. É uma situação de jogo, é interessante como você mostrou que a origem da jogada é importante para mostrar que não é que foi um ataque, foi uma volta de transição. Mas é um problema recorrente do Flamengo, né? Então esse que é o que incomoda mais o torcedor, que não é a primeira vez, não é um lance isolado. E esses problemas, eu acho que o Abel já conversou com os jogadores, já treinou essa recomposição, só que durante os jogos, a gente sente que às vezes o Flamengo, quando ele tem uma dificuldade maior no jogo, eles perdem um pouco a concentração no jogo. Eles perdem um pouco o foco na organização tática e às vezes, por impulso de ser um time melhor tecnicamente, ser um melhor individualmente, tenta dar o bote lá na frente para tentar roubar, para fazer o gol. O Flamengo criou muitas chances nesse jogo. Aí tu cria uma chance, não faz, cria outra, não faz. Já vai começando aquela dúvida. Pô, a gente precisa fazer o gol, a gente não pode tomar o gol. Aí cria essa aflição do jogador de querer resolver e às vezes esquece do padrão tático e aí sobra esses espaços. Mas eu só acho que essa aflição surge, e concordo com você, quando o time não tem total controle do que vai encarar. E aí é que eu acho que entra o papel do técnico. Por isso que o Abel é o que ele é, o técnico que ele é, porque ele tem condições de preparar. O Guardiola sempre fala que ele pode perder ou pode ganhar o jogo. A diferença é a forma como ele prepara o time para o que ele vai encarar. Isso também diz sobre o Flamengo, que fica ansioso. A gente já falou sobre essa questão da ansiedade aqui algumas vezes para resolver o jogo e acaba não resolvendo. Ontem não parecia um time ansioso, muito pelo contrário. Tinha controle da partida, criou para isso. O ano passado a gente criticava muito essa questão da criatividade, que o time não fazia gols, não finalizava, e agora isso mudou. Então é uma questão também de controle emocional, de consciência do que está fazendo em campo, mas ainda para esse setor ofensivo ser mais consistente, tem que esse meio-campo ser um pouco mais firme. Essa dupla tem que jogar mais compacta, tem que jogar mais junto. O Flamengo dá muito espaço na saída de bola, na transição defensiva, na transição ofensiva. Eu acho que ainda é questão de característica. 4 meses cometendo o mesmo erro não é falta de treino, é característica. Ontem a gente só viu o Abel bravo, frustrado, quando eram gols perdidos, né? Não teve um problema que ele se sentiu, ou que aparentou um incômodo. Eu ia falar isso agora. O comportamento do Abel já foi diferente nesse jogo. A gente não via nos outros jogos, quando o Flamengo criava chance, o Abel tendo esse comportamento, lamentando muito mais do que ele... Mostrando incomodado, isso, né? incomodado. Eu acho que... por isso que eu falo que ele deve ter cobrado isso dos jogadores, deve ter conversado, deve ter treinado para não acontecer isso. E quando acontece, o treinador se frustra, né? É normal também, né? Ele é um humano também, mas a gente já vê que nas atitudes dele, nas reações dele, ele já é um cara, ele já não está mais como antes. E esse resultado ele é curioso, porque ele não cria, ele dá um fôlego, dá uma tranquilidade, não se fala mais em demissão do Abel, mas não é também aquela confirmação. Não, agora mudou, agora a gente está numa fase nova, um rumo novo, o Flamengo encontrou o caminho com o Abel. Se tivesse perdido, eu acho que voltaria com força uma pressão pela saída do Abel. Agora, um empate com a classificação é ok. Não tem uma pressão, mas não tem também uma euforia. Vai depender, essa confirmação da continuação do Abel,
ou esses rumores que ele pode sair ou não, que tudo isso é rumor, né? A gente não ouviu nenhum dirigente falando, nem ele falando, As pessoas apuram, né? Apuram, assim, mas apuram, falam que nos bastidores estão falando isso, aquilo e tal, mas esse próximo mata-mata vai dizer muita coisa, vai encaminhar muita coisa, uma continuação assegurada, firme, sólida, ou se vai continuar esse disse-me-disse nos bastidores, aquilo, a coisa, que a gente sabe que futebol é resultado, né? E o Flamengo tem um plantel muito qualificado, foi investido muito, que se espera essa cobrança. Como eu falei no começo dessa semana, o Flamengo disputou o Campeonato Carioca, ganhou, não ganhou com soberania, ganhou, mas venceu. Passou da fase de grupo da Libertadores, passou. Ou seja, tudo que o Flamengo está jogando, ele está conseguindo. Mesmo sendo ali meio aos trancos e barrancos, mas está conseguindo os objetivos. Tá levando. Tá levando. Grafite, os 3 times de melhor campanha na primeira fase da Libertadores são brasileiros, né? Palmeiras e Cruzeiro. E o Internacional. Vamos falar um pouquinho do Internacional, que teve 4 vitórias e 2 empates. Fala pessoal, para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.